Agora é a vez do Papa. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e buongiorno. irmãs, bom dia. Nas últimas catequeses, nós pudemos ressaltar várias vezes que nós não nos tornamos cristãos por nós mesmos, com as nossas forças, de maneira autônoma. E não se torna cristão em laboratório. Mas nós somos gerados e crescidos na fé dentro daquele grande corpo que é a Igreja. Nesse sentido, a Igreja é realmente mãe. A nossa mãe Igreja. Que bonito dizer assim, a nossa mãe Igreja. Uma mãe que nos dá a vida em Cristo e que nos faz viver com todos os outros irmãos na comunhão do Espírito Santo. Nessa sua maternidade, a Igreja tem como modelo a Virgem Maria, o modelo mais bonito e mais alto que exista. É o que as primeiras comunidades cristãs já evidenciaram e o Concílio Vaticano II expressou de modo admirável. A maternidade de Maria é certamente única, singular, e se realizou na plenitude dos tempos, quando a Virgem deu à luz ao Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. E, todavia, a maternidade da Igreja se insere justamente em continuidade com a de Maria, como se fosse um alongamento na história. A Igreja, na fecundidade do Espírito, continua a gerar novos filhos em Cristo, sempre na escuta da Palavra de Deus e na docilidade ao seu projeto de amor. A Igreja é mãe. O nascimento de Jesus no ventre de Maria é, com efeito, um prelúdio do nascimento de todo cristão no ventre da Igreja. A partir do momento que Cristo é o primogênito de uma multidão de irmãos. Ele é o nosso primeiro irmão, Jesus, nascido de Maria, é o modelo. E todos nós nascemos da Igreja. Assim, podemos entender como a relação que une Maria e a Igreja seja tão profunda. Olhando Maria, nós descobrimos o rosto mais belo, mais terno da Igreja. E olhando a Igreja, nós reconhecemos os traços sublimes de Maria. Mas nós, cristãos, não somos órfãos. Nós temos uma mãe. Temos mãe. E isso é grande. Nós não somos órfãos. A Igreja é mãe. Maria é mãe. A Igreja é nossa mãe porque nos gerou no batismo. E cada vez que batizamos uma criança, ele se torna filho da Igreja.
Ele está dentro da igreja. E a partir daquele dia, assim como uma mãe atenciosa, nos faz crescer na fé e nos indica, com a força da palavra de Deus, o caminho de salvação, defendendo-nos do mal. A Igreja recebeu de Jesus o tesouro precioso do Evangelho, não para assegurá-lo a si, mas para doá-lo generosamente aos outros, assim como faz uma mãe. Nesse serviço de evangelização, se manifesta de modo peculiar a maternidade da Igreja, comprometida, assim como uma mãe, em oferecer aos seus filhos o nutrimento espiritual que alimenta e faz a vida cristã frutificar. Todos nós, por isso, somos chamados a acolher com o coração e a mente abertos a palavra de Deus, que a Igreja todos os dias oferece. Porque esta palavra tem a capacidade de nos mudar a partir de dentro. Só a palavra de Deus tem essa capacidade de nos transformar das nossas raízes mais profundas. Tem esse poder, a palavra de Deus. E quem nos dá a palavra de Deus? É a Igreja que nos amamenta com essa palavra desde crianças e nos educa desde criança. Isso é grande. É a Mãe Igreja que nos muda com a palavra de Deus a partir de dentro. A palavra de Deus nos transforma. Não faz de nós uma humanidade palpitante segundo a humanidade da carne, mas segundo o Espírito. Em sua solicitude materna, a Igreja se esforça em mostrar aos fiéis o caminho a se percorrer para viver uma vida fecunda, de alegria e de paz. Iluminados pela luz do Evangelho e amparados pela graça dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, nós podemos orientar as nossas escolhas para o bem, atravessar com coragem e esperança os momentos de escuridão e os caminhos mais difíceis que existem. E existem muitos na nossa vida, existem. O caminho da salvação, através do qual a Igreja nos orienta e nos acompanha com a força do Evangelho e o amparo dos sacramentos, nos dá a capacidade de nos defendermos do mal. A Igreja tem a coragem de uma mãe que sabe que tem que defender os seus filhos dos perigos que derivam da presença de Satanás no mundo e levá-los ao encontro com Jesus. Uma mãe sempre defende os filhos. Essa defesa consiste também em exortar à vigilância, controlar contra o engano, a sedução do maligno. Porque se até Deus venceu Satanás, ele volta sempre com as suas tentações. Nós sabemos, todos nós sabemos. Nós somos tentados, continuamos a ser tentados. E nós não devemos ser ingênuos. Ele vem rugindo como um leão, diz o apóstolo Pedro. E nós não podemos ser ingênuos, mas vigiar e permanecer sólidos na fé. E resistir com os conselhos da mãe, resistir com a ajuda da Mãe Igreja. Como uma boa mãe, sempre acompanha seus filhos nos momentos mais difíceis. Queridos amigos, esta é a Igreja.
Esta é a igreja que nós todos amamos. É a igreja que eu amo. Uma mãe que tem o bem dos seus filhos no coração e que é capaz de dar a vida pelos seus filhos. Não podemos nos esquecer, no entanto, a igreja não são os padres ou os bispos, nós somos todos nós. A igreja somos todos nós. Vocês concordam? E nós também somos filhos, mas também somos mães de outros cristãos. Todos os batizados, homens e mulheres, juntos somos a igreja. Quantas vezes na nossa vida nós não testemunhamos essa maternidade da igreja, essa coragem materna da igreja? Quantas vezes nós somos um pouco covardes? Então, vamos nos entregar a Maria, para que ela, como mãe do nosso primeiro irmão, do nosso irmão mais velho, Jesus, nos ensine a termos o seu mesmo espírito materno em relação aos nossos irmãos, com a capacidade sincera de acolher, de perdoar, de dar força e oferecer confiança e esperança. É isso o que faz uma mãe. Obrigado.